Antes do jogo, alguns coleguinhas da imprensa estavam informando, ou desinformando, eu não sei, né? Que o Diego tinha chance de jogar. A coisa começa aí. Sabe aquela coisinha do Twitter ali? Diego pode jogar, Diego tem chance de jogar. Vazando informação, isso. né? Da onde isso vem? Quer dizer, aí começa ali o problema. Depois, o Diego não vai jogar. E o técnico, na coletiva, ele deixa claro, para voltar a jogar tem que estar 100% ok e tem que treinar. Aliás, é muito parecido com 2018. 2018, o que aconteceu? Flamengo ia jogar com o Paraná Clube. Palmeiras liderava, o Flamengo tentava alcançar. O jogo do Palmeiras era na outra semana. O Paraná era o pior time do campeonato, estava indo para a segunda divisão. O Diego Alves estava machucado já há um tempão. Jogava César no gol. Aí, quando o Diego se recupera e treina 2 ou 3 dias, o Dorival, na sexta-feira, antes da viagem para Curitiba, ele comunica, vai jogar o César. Diego viaja com a gente, fica com a gente. Ele não gostou. Essa foi a história na época. Eu até conversei com o dirigente da época essa semana, que me confirmou a história toda. Né? Aí ele vai e diz que não quer ficar no banco, não quer viajar. Depois ele diz que não se recusou a viajar, fica o dito pelo não dito. A versão do Diego Alves é que ele não se recusou. O fato é que o couro comeu, uma discussão danada, numa reta final de campeonato, o Flamengo precisando pontuar para tentar alcançar o Palmeiras, e a ideia do Dorival era guardá-lo para o jogo do Palmeiras, teria uma semana inteira treinando para colocá-lo na ponta dos cascos nesse jogo mais importante, que era o jogo do Palmeiras. Ou seja, ali já foi uma crise danada. E lá em 2013 também teve problema lá no Valência, porque o técnico colocou o Guaita no gol e não ele. Ou seja, o Diego Alves não parece ser um atleta que se adapte bem ao banco de reservas. Ele tem uma dificuldade. É um direito que ele tem. Mas ele tem que colocar no contrato que ele tem que ser titular, então. Se o clube aceitar, tá no contrato, ele vai jogar. O técnico vai ter que engolir esse sapo também. Não tá no contrato, amigo, você vai ficar no banco, se for o caso. E o detalhe, estreia do Paulo Souza no Flamengo foi contra o Boa Vista do Campeonato Carioca. Saíram os relacionados, quem estava fora? Diego Alves. Se machucou N vezes no ano passado. Essa renovação de contrato... Ele jogou com o Paulo Souza, né? Jogou duas partidas. Com o Madureira, falhou, e contra o Resende, aí ele não falhou. Aí foi catastrófico. Aí foi uma catástrofe, 2 gols ridículos, nem parecia um goleiro de verdade. Uma coisa incompatível com a própria técnica e qualidade que ele sempre teve como goleiro. Me parece um jogador num final de carreira que não consegue mais render aquilo que rendia antes e que pode até num outro clube tentar se recuperar. É possível. Esse goleiro do time escocês do Rangers que jogou agora, e jogou bem até, não citei o Trapp, o outro, o McGregor, 40 anos. O cara tá numa final internacional. Então, de repente, ele consegue dar a volta por cima. Não estou dizendo que ele não pode mais jogar. Mas no Flamengo, acho que acabou. E os caras não souberam virar a página. Porque o pior é o seguinte, o Flamengo, gente, está sendo refém de um terceiro goleiro. Não importa quem seja o técnico. Podia ser o Jorge Jesus. Não tem cabimento esse incêndio todo por causa do terceiro goleiro. Um clube grande, um clube de tantos torcedores, tem um personagem que é o terceiro goleiro e é o pivô de uma polêmica. Como é que se permite isso? É uma coisa absolutamente tacanha. Não pode ter hipocrisia. Aqui no Bate-Pronto a gente não tem. O Mauro, as pessoas acham que eu e o Mauro a gente é inimigo. E não. A gente, pelo contrário, a gente fala um na cara do outro tudo e por isso que a relação é boa. Agora, eu não acho hoje o Paulo Souza realmente, eu assumo. Eu posso daqui a 2 meses voltar atrás. Falar, desculpa, realmente o cara evoluiu, o Flamengo tá jogando bem. Agora, hoje eu não acho. Inclusive porque, pra mim, ele errou feio em dar essa cutucada nessa coletiva. O Mauro não acha. O Mauro acha que ele tinha que dar o recado. Era a hora do clima ficar leve no Flamengo. Ele teve a chance de, pela primeira vez em alguns meses, ele ter um clima leve. Ganhei de 3-0. Eu acho que ele não quer ser refém dos caras. Mas você acha que precisava pesar o clima agora? Aí é a estratégia de cada um, né? Vai de como cada um encara. Eu não sei se fosse ele, não sei se teria sangue de barata para certas situações. Vai do temperamento de cada um. O Rogério Ceni segurou uma onda pesada lá. Mas nem foi com o jogador. Foi mais com outros personagens lá dentro do clube. Tanto que teve o famoso áudio vazado. E o impressionante é o seguinte, quando vazaram aquele áudio, tanta gente deu crédito ao áudio, nem sabe quem é o cara do áudio. Não, mas o cara do áudio falou que nem é o cara do áudio. Que credibilidade tem ele? Né? E o problema tanto não era o problema do Rogério com os jogadores, que quando jogaram Flamengo e São Paulo recentemente no Rio de Janeiro, todo mundo foi lá abraçar o Rogério. Um ou outro jogador, a gente sabe até de alguns, não estavam muito felizes com o técnico, que é normal. Porque o cara que não joga, o cara que está sendo pouco aproveitado, é normal, que às vezes não gosta do técnico. Mas a galera toda foi abraçar o Rogério Ceni. Aliás, eles pouco fizeram para segurar o Rogério Ceni. No off, você conversando com pessoas próximas, não, os jogadores gostam do Rogério, gostam dos treinos que ele dá e tal. Ninguém se esforçou para segurar o técnico. É isso aí. Ninguém se esforçou. Esse grupo do Flamengo, alguns jogadores, eles pensam só neles. Eles querem ter o controle do clube. E permite quem está no comando. O Landinho, o Marcos Braz, o Spindle, sei lá mais quem. Não, tô falando assim, é amanhã, né? É amanhã? Depois amanhã. É amanhã, Flamengo e Goiás, Maracanã. O senhor sempre fala. A série tá sendo montada aí. Eu quero saber amanhã. O inferno no ninho, o inferno na Gávea. A série tá sendo montada. A conclusão qual será?
É isso que a gente precisa saber. Qual será? O que vai É acontecer? o que o Mauro falou, né? O que será que eles vão falar? Porque, por enquanto, o que tem de Você informações... acha que depende do resultado do jogo? Vamos falar um empate, um tropeço. Pode Vira ser. massa? Não, porque por enquanto o que tem de informação, não sei se o Mauro tem as mesmas informações que eu, é que nessa reunião o Paulo Souza teria dito que foi um mal-entendido e que ele falaria isso depois do jogo contra o Goiás. Então, por isso que eu falei, ele poderia ter falado antes. Você acha que pode ser uma outra versão, Mauro? Você acha que ele pode deixar claro, ó, eu não errei não, eu sei o que eu tava falando e foi isso que me passaram? Eu acho que ele vai dizer o seguinte, que houve uma... Eu acho, tá? Da mesma maneira que nós interpretamos aqui de forma diferente as palavras dele, eu acho que ele vai tentar dizer o seguinte, olha, o que eu quis dizer foi isso, e entender outra coisa. Eu acho que é isso que ele vai falar, tá? Também acho que houve uma turbinada ontem no assunto a partir da participação do Eric Faria no programa lá do Sport TV. Ó, antes da gente entrar nisso, 12:30, break na rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube e na TV com uma baita audiência, hein? Vai, Mauro. O Eric usou, que seria meio que assim, eu entendi perfeitamente quando ele foi pergunta encomendada. Pergunta encomendada para você entender, você que não é jornalista está acompanhando a gente. Eu vou para a coletiva, né? Aí, de repente, alguém fala para mim, alguma pessoa me dá um toque, ou antes, ou durante, ou pelo WhatsApp, olha... Qualquer um. A entrevista com o Vanderlei Nogueira, ó. Pergunta pro Vanderlei Nogueira sobre a crise no Nogueirópolis. Ele quer falar, tá louco para falar desse assunto. A coletiva é sobre a Copa do Mundo, mas ele quer falar do Só para Nogueirópolis. reforçar isso, que tem um mundo de bastidor que as pessoas não podem desconhecer. Sim. E quando desconhecem, falam algumas coisas que a gente tem que parar. Pô, não é assim. É o seguinte, muitas vezes, coletiva é uma pergunta, não tem conversinha. É coletivo. Eu não vou perguntar, ou eu já perguntei, ou eu estou o 10º da fila e vai acabar a entrevista coletiva. Eu passo para o Mauro César Pereira, que vai ser o próximo a perguntar. Mauro, estão falando aí isso. Na opinião do Mauro, a dica que eu dei é mais importante, mais interessante do que a pergunta que ele estava engatilhada. Ele troca. Certo? Ele troca. Porque acho que ele vai render mais. O cara faz a pergunta. Ó, mas eu também fui defender o Eric ontem numa live. Eu não tô defendendo. Eu tô Não. Porque eu acho que o Eric é um baita repórter. E quando ele falou, eu fui o primeiro a falar. Se o Eric falou, tem fundamento, porque ele é muito bem informado. Só que aí começaram a me mandar muito direct. E ele fala pelo Paulo Souza. Ele fala, foi encomendada por ele. E aí ainda perguntam pra ele, por ele quem? Aí ele, pelo Paulo Souza. Ele voltou na programação do canal à noite e depois ele explicou melhor, até se desculpou, né? Sim, porque... Então, o caso é, como eu estava dizendo, você vai para a coletiva, aí você recebe a informação que o entrevistado quer falar sobre certo assunto. Se eu achar que o Vanderlei falar do Nogueirópolis é importante numa entrevista sobre a Copa do Mundo, eu vou perguntar. Se eu achar que o assunto não é relevante no contexto do que eu estou fazendo, eu falo, não, isso aí eu não quero perguntar para ele. É o caso, vamos imaginar que você chegasse na coletiva e alguém falasse assim para o repórter, que foi o Fred Uber, né? Que é o repórter do Globoesporte.com. Por isso que ficou uma situação ainda mais delicada. Com o Eric, inclusive, na mesma empresa. Da mesma empresa. Aí o camarada chega e fala assim, alguém chega e fala, Fred, você sabe que o Paulo Souza tem cães, né? Ele tem vários cães. Até já mostrou foto com aquela cachorrada toda lá no Portugal, aquela coisa toda, né? Ele adora falar de cães. Eu gostaria de falar de cães na coletiva. Eu imagino que o Fred pensaria, isso não interessa falar de cachorro aqui na coletiva, isso aqui não é uma entrevista para a revista do Mundo Animal, eu quero falar de futebol. O cara ignoraria aquela dica, digamos assim. Agora, falar sobre Diego Alves, opa, peraí, isso me interessa, eu vou perguntar. Então não é questão de o Paulo Souza encomendar uma pergunta, é alguém dar um toque pro repórter e falar, olha, o cara tá louquinho para falar desse assunto. E ele tanto tava louco que ele falou. Senão ele falaria, que vai virar fumaça. Senão ele falaria, olha, quem deu a dica quente. Né? Porque senão ele falaria, olha, não, o Diego Alves está machucado, quando ele estiver bem, poderá ter uma oportunidade, acabou, pronto. Mas ele pegou e desenvolveu o assunto porque a dica foi boa. Ó, a gente tá voltando aí, né, pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, multiplataformas. Agora, ô Mauro, eu concordo com você. Só que o Eric no ar, ele fala que foi encomendada pelo Paulo Souza. Mas é depois, aí que tá. Aí quando essa que é a delicadeza aí. Quando o Eric falou isso, evidentemente, as pessoas começaram até a julgar o caráter do português. Mais tarde, o Eric vai e reformula o que ele disse. Ou seja, o que vale? O que ele falou primeiro ou o que ele falou depois? Para mim, vale o que ele falou depois. O Eric corrigiu algo que ele mesmo admitiu foi mal colocado por ele, Eric. Então, acabou. Acho que aí, para mim, acho que acabou a história. Inclusive, houve até nota do Paulo Souza por isso, repelindo, né? e ainda até um pouco além disso. Me parece que esse assunto acabou. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a raiz... A última palavra do Eric, né? Exato, ele até se desculpou.
Porque disse que usou às vezes ele recebeu a informação errada também, depois falou, pô, porque o Paulo Souza ameaçou até ir pra justiça. Na Exato. nota que ele divulgou. Exato. E aí o Eric realmente se retratou. Tem o áudio aí, né, Boni? O Boni tem o áudio aí. Coloca aí rapidinho, Boni. Ó, a gente tem o áudio, a gente vai colocar aí. Quando tiver no ponto aí, já me avisa, Boni. Porque realmente o momento delicado foi esse, o único. E claro, depois ele se retratou. Eu acho sim que tem que se retratar. Agora, gerou toda uma polêmica, inclusive a nota do Paulo Souza, porque ele disse, ó, agora foi. Então a gente vai soltar aí, ó. Essa pergunta foi encomendada por ele. Por ele quem? Por ele, Paulo Souza. E ainda pergunta, por ele quem? Que estava na coletiva. E quando ele fala Paulo Souza, fica até um silêncio no programa. O pessoal, Então, pô, caramba, é uma coisa agora grave. Você tem que botar a outra que o Eric fala também. Sim. Não, mas essa foi a que gerou a polêmica inteira e que teve, claro, uma retratação depois. Mas então, quem repercutiu essa notícia, porque eu repercuti no meu canal, e aí muita gente, o Eric já se retratou, tal, caça like. Eu falei, calma aí, gente. O que ele falou no ar foi isso. Se ele se retratou agora, ok. Mas é uma coisa que um treinador encomendar uma pergunta feita pra ele, pra um assunto que ele quer falar, seria algo gravíssimo. Mas peraí, mas tudo bem, gravíssimo. Mas é o principal ou é o acessório? O principal é a fogueira do Flamengo, que não é por causa disso. Essa pergunta derrubou a Gávea. Não é isso. Tá certo? Esse é um acessório, que pode ter um mal-entendido, o cara entendeu diferente, falou o que quer dizer encomenda. Encomenda é essa dica que nós comentamos aqui, alguém deu uma... Isso tudo bem, tá no pacote, é o acessório. O principal é a fogueira do Flamengo, que não foi criada por essa pergunta. Ela vem se arrastando já há algum tempo, tá certo? Isso daí é mais uma gol. Por isso que eu disse que a lambança já foi feita. A solução qual é? A solução não tem que ficar nenhum dos dois. É isso, porque se ficar o Diego Souza, fica muito Diego claro, o Diego Alves, fica muito claro, tá certo, que eles vão mandar mais do que a diretoria do Flamengo. Quando 5 ou 6 ou 8, 10 se reunirem... Mas isso já está claro há muito tempo. Então, mas é lamentável. Isso já está claro há muito tempo. Sim, mas agora... Que é um dos questionamentos do Mauro. Mas agora o grupo manda mais no Flamengo que a diretoria. Então, agora é um fato, né? Agora é um fato que agora está claro. Até enquanto essa reunião não começou, eu não sabia que ia um bloco de 5 lá. E o Mauro falou bem, que acho que foi o Mauro. Foi o Mauro. Se o Paulo Souza leva a comissão técnica dele, aí é plateia, lado direito, isso. Os jogadores, lado esquerdo. Quem está de acordo? Não dá, né? É isso. A gente tem também a nota, né, que o Paulo Souza fez, depois, inclusive, dessa declaração do Eric, que foi quando ele se pronunciou. Tava ali tudo, né, a diretoria se segurando, ele também não falando nada, e aí ele faz o seguinte pronunciamento. Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação. Apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado algum tipo de pergunta a um repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação, e não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça, caso não haja uma retratação pública. Então, o Paulo Souza se pronunciou, depois o Eric se retratou nas redes sociais dele, e aí realmente... Isso aí é até um tapa pro grupo, que é contra ele. Alguns atletas que são contra ele. Que o cara, você viu lá, ele pediu ao Eric para fazer a pergunta, já quer ferrar mesmo. Sim, é isso. Gerou um desconforto. Não, contanto que repercutiu em tudo que é lugar e muito rápido. E os caras não acham não que o Eric se retrata, não? Ele falou áudio ou ele fez uma postagem? O Eric? Ele foi no programa à noite. Então a gente poderia até procurar aí, né, a posição do Eric logo depois, porque a gente já mostrou aqui o Eric dizendo que realmente foi uma pergunta encomendada por ele. E aí perguntou por ele quem? Pelo Paulo Souza. E aí o Paulo Souza faz essa nota em repúdio ao que foi falado pelo Eric.
E à noite, também no Sport TV, o Eric fez uma retratação, a gente vai correr atrás, o Mauro também pode ter aqui aí nas redes sociais. Já tá lá com o Gabriel. Já tá com o Gabriel, pra gente colocar toda a situação que aconteceu. Eu acho que isso é importante até para que as pessoas que estão acompanhando saibam o que o Eric falou depois. Né? Claro. Porque eu acho o seguinte, veja bem, eu não sou nem um pouco corporativista, eu acho que quem me prestar um pouquinho de atenção no que eu falo, vê que eu não sou nada pouco corporativista, entendeu? Acho que a imprensa tem vários incompetentes, mal intencionados, gente que mente, inventa matéria, rouba matéria, tem um monte de picareta como tem tudo quanto é área. Tem gente que não honra a profissão que eu amo, eu fico enojado quando vejo tanta gente que trata mal o jornalismo. Não é o caso do Eric Faria, muito pelo contrário, é um cara que eu conheço há muitos anos, é um cara sério, escorregou um pouco nas palavras, não usou a palavra adequada, acontece, programa ao vivo, teve a dignidade de ir lá e se retratar. Eu acho até que essa nota do Paulo Souza, ele fala, e a justiça, se não houvesse retratação, já houve retratação, correto, acabou, segue o fluxo, vamos em frente e vamos embora. Mas acho que é importante a gente ouvir o que o Eric falou mais tarde, que ele teve depois a dignidade de ir lá e explicar e se desculpar, que eu acho que tem gente que não se desculpa, né? Tem gente que se acha sempre dona da razão. Então a gente já vai mostrar aí a retratação do Eric com relação à situação, pra gente mostrar tudo. Primeiro, a gente vai mostrar aí o áudio do Eric Faria se retratando e depois o Mauro vai trazer a informação que ele tanto esperou pra trazer. Solta o áudio aí do Eric, Boni. E assim, ao abordar esse assunto, eu usei uma expressão muito infeliz, foi um erro da minha parte, quando eu falei uma pergunta encomendada pelo técnico Paulo Souza. Então assim, foi um erro da minha parte, eu reitero, foi uma expressão infeliz. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro, repórter setorista do Flamengo, no GE. Globo, o Fred Uber. Então, assim, o Paulo Souza pode imaginar que, quando eu me expressei, eu teria feito a ele uma acusação. Dá essa impressão? Talvez dê essa impressão mesmo, e por isso eu estou me desculpando e confirmando que exatamente eu usei uma expressão mal empregada. Agora, olha é aí, importante... Assim, o Eric se retratando, falando realmente... errei, estou me retratando. É aquilo, né? Quem é sujeito mesmo, se retrata, assume erro, provavelmente recebeu uma informação errada de uma fonte segura, às vezes isso acontece, e se retratou como o Paulo Souza pediu na nota. Se ele se retratar, tudo tá zerado. Zero e segue o bonde. É isso. E o Eric teve a coragem de botar a cara e se retratar. Até por isso a gente respeita tanto o trabalho dele. É um cara super bem informado. É o que eu digo. É um dos repórteres que se informam hoje, que correm atrás, que ainda trazem notícia.